Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no canal Ecos da Fé. Eu sou o João Batista e hoje nós vamos continuar nessa série Emoções. Provavelmente vai demorar um pouco para me trabalhar qualquer outra emoção, afinal, já trabalhamos o medo, já trabalhamos também a raiva, trabalhamos a tristeza. E essas três, muitas vezes, elas são evitadas, né? Principalmente o medo e a tristeza, né? E, e a raiva, alguns a valorizam, mas sempre a gente vê que a raiva sempre leva a excessos. Mas a mais valorizada e a mais procurada de todas, com certeza, é a alegria. Também temos outras emoções como o nojo e também a da surpresa. E alguns vão colocando diversas outras emoções, mas essas seis seriam a, emoções primárias, como se a mistura dessas, né, como se ela fosse tinta, mistura desse outras tonalidades, outras cores, surgindo outras emoções, né? Então, o nojo com a raiva, por exemplo, daria o desprezo. Só um exemplo rápido para a gente ver como alguns veem as emoções no nosso corpo, mas tudo isso acontece quimicamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da alegria. E a alegria, né, ela é contagiante, ela nos dá prazer, ela nos traz a felicidade. A alegria está completamente associado à felicidade. Então, por isso que nós sempre estamos procurando essa emoção. E a gente sonha que ela não fique só na emoção, ela se torne um sentimento, por ser mais duradouro, por ser um sentimento mais permanente, fazendo parte do nosso humor, né? Esse é o texto bíblico que eu escolhi para a gente começar falando, né? Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Então, esse provérbio, né, ele traz uma boa realidade, porque a gente vê a alegria como algo muito positivo. E todos desejam ela muito, eu desejo ela muito. Mas ela é como todas as outras emoções, colocadas no nosso coração por Deus, por algum motivo. E um dos motivos, com certeza, é a motivação. A alegria dá bastante motivação. A raiva acaba dando mais energia, mas a boa motivação, a que traz bem-estar, é a alegria, ok? Mas e o excesso da alegria? Será que traria algum problema? Primeiro, vamos ver o que é a alegria, né? Essa emoção. A gente vê uma família muito feliz, né? Correndo, brincando, atrás de um sol tão lindo. A alegria, emoção seria facilmente reconhecida, né? Todos nós conseguimos reconhecer a emoção da alegria. Ela pode ser esboçada simplesmente por um pequeno sorriso e os olhos um pouquinho puxados, né? A química ela acaba causando isso no nosso corpo. Ela nos traz um sentimento de satisfação, motivação intensos, muitas vezes, por ser uma descarga de químicas agradáveis no nosso corpo, nós a procuramos intensamente. Então, essa procura pela alegria, né, procura o que nos traz alegria, o que mexe no nosso corpo e despeja toda essa alegria, ela é inconsciente, né? Nós muitas vezes não fazemos ela propositadamente, mas por ela trazer uma motivação natural, a gente sempre está em busca do que nos faz feliz, do que nos traz alegria, né? E o que é despejado em nosso corpo, né? A dopamina, a serotonina e a adrenalina são neurotransmissores, né? Substâncias químicas produzidas pelos neurônios que regulam o humor e a liberação de alguns hormônios. Quando liberados no cérebro, são sensação de bem-estar e felicidade. Então, essa carga química que cai no nosso organismo, e aí nós temos algumas reações bem típicas da alegria, como o sorriso. Olha que sorriso lindo dessa menininha. Pode ver, ó, o sorriso simples, natural, né? E os olhos, na maneira que os olhos
normalmente os olhos, eles costumam demonstrar mais o verdadeiro sorriso, um sorriso que vem da emoção, né? Do que simplesmente os lábios, porque nós podemos fingir as emoções. Elas não estão ali, mas nós podemos fingir para mascarar talvez uma outra emoção que está ali mais profundo, ou até um sentimento que está mais profundo. Por exemplo, a tristeza, ela pode ser mascarada, ok? E uma alegria pode ser não real, né? Segundo o que a gente olha pelo exterior da pessoa. Mas aqui é uma das características de um sorriso verdadeiro. É encantador esse sorriso, né? O que acontece conosco, a gente fica alegre, a gente fica um pouco mais aventureiro, a gente se arrisca mais, dá maiores permissões para que nós nos relacionemos. Então, a gente é mais criativo, né? A gente participa mais das brincadeiras, aceita mais acordos. Então, nesse fator, nesse aspecto, a emoção, a alegria ajuda muito na socialização. Só que tem um aspecto que não ajuda tanto, principalmente quando ela está começando a passar do limite, né? Aqui, essa moça, ela simplesmente passou no vestibular, né? Ficou muito feliz e bateu o carro, virou a viatura policial, né? Então, quando estamos quase no estado eufórico, ou muitas vezes entrando no estado eufórico de tanta alegria, a gente perde o equilíbrio do bom senso de muitas coisas. Às vezes da velocidade que está o carro, às vezes do espaço do outro para conosco. A gente pode fazer brincadeiras que, sem perceber, porque a gente não está olhando tanto para o outro nesse momento, que a gente está incomodando as pessoas. Então, essas alegrias exacerbadas podem dificultar os relacionamentos, ok? Os relacionamentos, principalmente o social. Quantos não estão numa festa, todos felizes e tal, mas está incomodando a vizinhança ao redor? Então, o bom senso, muitas vezes, pode ficar nublado, né? Fica nublada a tua mente, né? Fica enevoada e você não consegue perceber qual seria a melhor atitude no momento. Então, a alegria, sim, tem suas desvantagens. Por isso que nós temos que aprender a lidar com todos os sentimentos. Se a gente não está muito acostumado com a alegria, quando ela vem, a gente costuma usar ela de maneira desmedida, né? Então, por isso que é bom a gente sempre aprender e a refletir como melhor agir, mesmo tendo os sentimentos ditos positivos, né? Mas como você viu, o que faz o sentimento ser bom ou mal é a intensidade ou nosso controle sobre aquele sentimento. Não de sentir ou não sentir, porque isso nós não controlamos, mas de não permitir eles fazerem um excesso para conosco e podermos tomar as decisões corretamente. Vamos falar um pouquinho da euforia. Em psicologia, a euforia, ou melhor, o estado eufórico, está ligado ao grande nível de energia para realizar as atividades, estando muitas vezes ligado à motivação e criatividade, tá bom? Então, a euforia nem sempre na psicologia significa algo muito ruim. É óbvio que quanto maior o nível, a pessoa não consegue nem acabar uma atividade. De tanta energia que ela tem, ela pula de atividades sem concluir elas. E isso a gente vê muito no transtorno bipolar, né? Que é entre os dois extremos, o depressivo, que é a falta de energia, e o eufórico, né? Que é essa energia, muitas vezes desmedida. Alguns, na verdade, os psicólogos ainda falam que você pode estar nos dois estados ao mesmo tempo. Isso é muito complicado. Isso que acaba levando uma pessoa bipolar ao suicídio, muitas vezes. Isso a maior parte das vezes acontece por uma desregulação das químicas do cérebro, ok? Então, fazendo a pessoa ter falta ou excesso de energia, tudo bem? Agora, a euforia, da maneira que a gente costuma entender ela usualmente, é considerada como um estado de bem-estar físico e emocional exagerado,
por vezes induzido pelo uso de drogas psicoativas e normalmente não atingido durante o curso normal da experiência humana, ou seja, é um estado anormal, não próprio do ser humano. Né? Podemos ficar eufóricos sem usar drogas? Sim, podemos, mas normalmente ele não dura muito tempo. Com as drogas ele dura mais e também a gente fica naquele no sense, a gente perde o senso completo do que está acontecendo ao nosso redor, ou de nos importarmos com o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Então, isso é o complicado. E a alegria, ela faz com que a gente procure ela, como a gente já explicou sobre os efeitos motivadores que ela causa. Né? Então, mesmo inconscientemente ou conscientemente, a gente acaba procurando ela. Quantos não conhecem, né, a procura da felicidade, né, a procura da alegria, a procura da felicidade são quase sinônimos. Afinal, a alegria, a emoção, ela traz as sensações que a felicidade, a gente aplica a felicidade, né, a química da felicidade. Muitas vezes é o nosso cérebro que reconhece, né, o que é bom, o que você reconhece como bom ou não, mas porque você cultivou aquilo. Por exemplo, trabalhar para conquistar algo. Quando você conquista, você tem a recompensa da alegria, a emoção, a alegria ali. E você tem isso, como a menina passou no vestibular, ela teve os estudos dela, ela teve toda uma vida de desafios, e aí o seu cérebro reconhece aquilo como algo muito benéfico e te recompensa com a alegria. Então, a gente viu o exemplo aqui desse filme do Will Smith, né? A Procura da Felicidade. E aqui ele luta muito para conseguir criar o filho em meio à tentativa de vender essas máquinas que ele está segurando, né, para os médicos, e também conseguir um emprego que vai render maiores benefícios para a vida dele. E ele não estava, em muitos momentos ele ficou até sem um lugar para morar com seu filho. Então, realmente, ele lutou muito, e com certeza, quando veio a recompensa, a alegria, o alívio, a satisfação é indescritível. A alegria pode fazer a gente até chorar, quimicamente, ok? Provavelmente com uma mistura de emoções, não só ela ali, né? Como procuramos a alegria também? A alegria, ela está em pequenas coisas, como até na alimentação. E muitas vezes a gente identifica, a gente ensinou nosso cérebro a identificar algum tipo de alimento como recompensa para nós, né? E a gente tem alegria em comer ele. E só que o problema é quando a gente comete os excessos, né? Só come besteira, a gente é só identificar um tipo de alimento como bom, e quando esse alimento não é bom, tem excesso de açúcar, sódio, gorduras, aí realmente a procura da alegria pode trazer muita tristeza, como diz o provérbio. Então aqui já começa o que? A alegria levando a desmedidas. A procura da felicidade está no foco com a comida, a recompensa das nossas frustrações estarem focadas na alimentação. Então, isso daí também é algo que pode ser prejudicial. E talvez um dos símbolos mais trágicos seja esse, né, da pessoa se drogando, porque está procurando estímulo, motivação e alegria, serotonina no corpo, adrenalina, para que ela possa se sentir viva, se sentir bem, uma sensação de bem-estar que realmente é temporária e acaba viciando. Você viu que todas essas químicas, elas são próprias das drogas. Então, e acabam tirando a verdadeira alegria da gente, porque aí as pequenas coisas, se elas não fizerem alegria para nós, você ficar dependendo de uma química exterior ao teu corpo te dar esse prazer, isso prejudica muito tanto o seu cérebro quanto o restante do seu corpo. A gente sabe muito bem disso, né? E aqui entramos nos nossos versos da Bíblia, né? O verso que a gente colocou lá no início, ó, mesmo no riso,
coração pode sofrer. Ou seja, a pessoa, o Facebook, eu acredito que o Facebook e as outras redes sociais também, ele contribui muito para isso, para a gente colocar uma máscara de felicidade, de alegria, sendo que muitas vezes ela não é real. E às vezes uma alegria exacerbada traz tristeza, porque as consequências dela vão ser graves, como de uso de drogas, da gente fazer coisas sem pensar, sem colocar a razão em prática, que só a procura da alegria ou da conservação da alegria que acabam magoando, destruindo relacionamentos, né? Por exemplo, um momento de prazer sexual com uma pessoa que você não tem um relacionamento, né, pode ser prazeroso naquele momento, mas no momento que a pessoa que você está se relacionando descobre, causa uma amarga e uma dor muito grandes, né? Fora o efeito que isso causa em você, né? De tirar um dos princípios que é tão válido e que hoje não é tão valorizado, que é o da fidelidade, que é algo que só pode ser seu, né? Quando o outro é fiel, isso é uma qualidade do outro, né? Você é beneficiado por ela, mas é uma qualidade do outro. É ele que a tem, e isso a gente pode ter para nós. Então a gente tinha que olhar mais para valorizar essas qualidades que Deus também tanto admira, né? Em Filipenses 4:4 também falam assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Lembra que eu falei para vocês que a alegria, o nosso cérebro vai reconhecendo os motivos para se alegrar ou não? Você consegue olhar para Deus e ver motivos de alegria? Eu consigo. Eu consigo ver porque eu sinto que é um Deus que me protege e me ajuda todo dia. Tem lutas, tem dificuldades, tem sofrimentos e muitas vezes a gente se machuca, a gente se fere, coisas ruins acontecem, mas eu ainda sinto que Deus está do meu lado e Ele faz mais o bem do que o mal. Então, esse tipo de perspectiva me traz alegria, porque eu sinto que eu não estou só. Eu sinto que tem um Deus comigo. Então, isso traz alegria. Pensar nas coisas que esse Deus pode nos fazer para alegria é importante. Né? Eu acredito num Deus bondoso, num Deus que faz o melhor para nós, mas um Deus também que vê a complexidade do universo e sabe que o mal existe nele. E que ele sim tem o poder para evitar tudo, mas por algum motivo ele não faz, e é um bom motivo, é um motivo de amor. Um dia a gente pode conversar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Mas, repetindo, tem motivo sim para todos nós nos alegrarmos em Deus. Romanos 12:12 também vem falando: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, alegrem-se na esperança. Afinal, podemos até morrer, mas qual é a nossa alegria? Porque sabemos que Deus é todo-poderoso e nos traz de volta à vida. Então a conotação da morte não é tão drástica quando se não tivéssemos Deus, porque seria o fim, acabou e nunca mais teremos chance. Mas temos esperança de nossos amados, de nós mesmos, se viermos a morrer, de retornarmos a viver, porque temos um Deus maravilhoso. E aí a morte não é a pior das consequências, porque Deus tem a solução para ela. Então, alegrar-se na esperança, temos esperança de que haverá um mundo onde as piores coisas não existirão mais. 1 Pedro 4,13 vem falando: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, o nosso cérebro ele reconhece os motivos para se alegrar. Afinal, Cristo ele morreu por nós e fez muita coisa por nós. Quando passamos por pequenos sofrimentos, por pequenas coisas, comparados ao sofrimento que Cristo passou por nós, claro, sempre vai ser pequeno. Coisas que nos fariam muito sofrer sem olhar para Cristo podem nos fazer orgulhar, se sabemos que se nos perseguem é por causa do nosso amor a Jesus. Então isso é para motivar, para alegar, para promover uma alegria, por quê? Porque estamos fazendo um pouquinho do que Cristo nos ensinou a fazer, que é viver pelos nossos amados,
viver por Cristo, amando a Cristo, um pouquinho, tudo aquilo que Ele nos amou. Então, transformar na nossa mente, né, ficar olhando e fixando o que seria bom, o que seria agradável, o que seria valorizado, pode mudar o tópico da alegria, do que nos alegra e do que não nos alegra. Inclusive, crueldades podem alegrar algumas pessoas, porque elas condicionaram a mente, mesmo que sem querer, viu? Não estou dizendo que elas fizeram isso de propósito. Mesmo que sem querer, eles condicionaram a mente a ter prazer em uma ou outra coisa. Por isso, se alegrar na maldição do outro, no outro se dando mal. Né? Então, aqui é química. Química não é moral. Então, você pode se alegrar sim, né? Estou falando em capacidade, não em dever, não que seja o que você deva fazer. Podemos sim, nós temos a capacidade de rir, né? De ficarmos alegres com uma desgraça que acontece com o outro. Infelizmente, mas é o que? É uma emoção. Emoção internacional, ela não tem culpa. Mas temos que parar e pensar em como desprogramar isso na nossa mente, né? A alegria ao percorrer o percurso, talvez é o que nós mais precisamos aprender. Vamos ver o que a psicóloga Regiane Campos passou para a gente aproveitar melhor o lado da alegria. Aí está o link, tá? Aqui está o link da reportagem completa. E vocês podem ver depois lá. Eu vou deixar também o PowerPoint, como eu fiz as outras vezes, na descrição do vídeo. Tudo bem? Aqui, ó. Pequenas alegrias são situações que acontecem com relativa frequência no nosso dia a dia. São acontecimentos onde eu posso sentir prazer. Um exemplo que gosto bastante é o de quando estou faminto e como uma refeição que pode até ser simples, mas muito bem feita, com alimentos que gosto e aprecio. Nessa situação, quando eu me dou a oportunidade de contemplar a experiência, acabo por perceber a satisfação que estou tendo naquele momento. O exercício de se ter várias pequenas alegrias ajuda nosso cérebro a liberar substâncias que manterão por mais tempo a sensação de felicidade e bem-estar em nós. Ou seja, aproveitar cada um dos momentos, conversar gostosamente com alguém, falar sorrindo um bom dia, receber um bom dia de volta, receber palavras de apreciação, de agradecimento, ou simplesmente que demonstrem atenção à sua pessoa, tudo isso pode causar felicidade, se a gente começar a valorizar isso, ok? Uma coisa que é importantíssima é saber que a felicidade, ou seja, esse despejo de alegria, né, todas essas químicas que vêm, ela não é para sempre. A gente precisa dos outros sentimentos para encontrarmos equilíbrio, entendeu? E mesmo aquilo que nos causa felicidade não vai causar sempre, mesmo que seja uma conquista, olha. Saber que grandes conquistas não trarão necessariamente a felicidade eterna nos ajuda a compreender algumas emoções que experimentamos. A neuropsicologia explica que o nosso cérebro se acostuma rapidamente com aquisições e tende a se adaptar, passando a perceber o fato como algo comum. Por isso, a atitude de apreciar o caminho para uma grande conquista pode ser tão prazerosa quanto o evento em si, o grande dia. Ou seja, o percurso, o andar pelo caminho, o dar passo a passo, organizar, pensar em como conquistar e fazer cada um dos detalhes para a conquista de algo já nos dá prazer. Né? O caminhar pelo caminho, o andar pelo percurso nos dá prazer. Ou então nos preparar, né? Às vezes a conquista é conseguir um emprego, o emprego dos sonhos, aí você vai viver bem naquele emprego, por quê? Porque era o que você queria fazer. Mas não quer dizer que lá nesse emprego você não vai ter lutas, dificuldades. Vamos supor que você tem o sonho de ser um professor, né? Acho que hoje poucos sonham assim, mas uma vez ou outra a gente acaba ouvindo alguém com esse sonho. Aí a pessoa vai lutar para passar no vestibular, depois para conseguir se formar, depois para conseguir um emprego, e aí quando ela vai efetivamente trabalhar no sonho dela,
ela pode estar feliz em meio às provações, às dificuldades, às lutas, os aprendizados, mas ela está feliz porque ela está no caminho que ela escolheu, no caminho que ela quis seguir. E isso traz satisfação e alegria, por mais que tenha dificuldades, momentos de choro, né? Então, a alegria pode, se a gente tiver consciência das nossas escolhas, ela pode, até no meio da perseguição, da luta e da tristeza, permanecer, não só como uma emoção, mas agora como um sentimento, porque estamos percorrendo o caminho com tanta satisfação e alegria que nos orgulhamos. E isso é o cristianismo, que muitas vezes é dito como o caminho, né? Cristo é o caminho, na verdade, né? O caminho, a verdade, a vida. Então, biblicamente, né? O caminho é o que conta, como a gente vê aqui. Biblicamente, o caminho está relacionado com o destino que você quer alcançar, né? Mas também no fato de caminhar por ele, né? Caminhar pelo destino que a gente vai indo, ou seja, é o caminho da vida, é o caminho de se viver, né? Enoque é um exemplo disso, né? Também importa com quem a gente vai no caminho. Na imagem anterior a gente viu que a pessoa não estava sozinha, né? Então, com quem a gente vai no caminho também é muito importante. O caminho da vida, o caminho das suas escolhas, o caminho que você escolheu, né? O caminho que você, quem você quer se tornar, o que você quer alcançar. Todas essas perguntas somatizam a ideia bíblica do caminho, né? O caminho é o caminho da vida, o caminho das escolhas, o caminho do comportamento, tudo isso englobando. E Enoque, né, é um exemplo disso, de que com quem ele andou no caminho? Ele andou com Deus. E teve um momento que Deus não suportou mais a ideia de tê-lo longe, que o tomou para ele. Então, é a primeira história de arrebatamento que nós temos na Bíblia, onde Deus levou Enoque para com ele para que pudesse passar mais tempo com ele. É muito interessante, muito bonita a ideia do caminho. Então, olha o que diz em Atos 2:28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ou seja, Deus nos ensina os caminhos da vida, na verdade. Ele nos mostra os melhores caminhos para encontrarmos satisfação nessa vida. Isso daí está lá em Atos 2:28, se referindo a Jesus, inclusive. Mas é uma referência a Salmo 16, verso 11, que vem falando assim, ó, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Junto de Deus, nós podemos provar as verdadeiras alegrias. Aqui é Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertence a ti, Senhor Deus dos exércitos. Aqui, quando fala as tuas palavras, são as palavras de Deus. E qual é a palavra de Deus? É a Bíblia Sagrada. É óbvio que nesse canal que o maior foco é falar da fé em todos os seus âmbitos, mas que claramente eu, quando trago para vocês, eu mostro da minha fé e de quanto a Bíblia é importante para a minha vida, quanto eu valorizo ela como a palavra de Deus, não como um simples escrito antigo, que já tem valor por si só, mas algo que vai além, algo que é um manual de vida, algo que é a orientação que Deus deixou para nós, para que a gente possa crescer e nos relacionarmos com Ele, que nos ensina como viver essa vida, mostra-nos o caminho por onde andar. Então, para mim, a Bíblia, né, tem essa importância de ser a luz para os meus caminhos, né? A tua palavra é e guia, né, para que a gente possa saber o caminho no meio desse mundo tão escuro. Espero que vocês cultivam essa alegria na palavra de Deus. Assim como eu tenho muito essa alegria na palavra de Deus, eu gostaria que você tivesse. Agora eu me despeço de vocês por aqui, né?
Então eu desejo a todos vocês que tenham essa alegria plena em Jesus Cristo, mas também cultivem a alegria dos relacionamentos que estão ao seu redor. Espero que você seja muito feliz, que encontre o nosso Senhor. E não se esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo, assista toda a série se você ainda não assistiu, inscreva-se no canal e comente aí o que achou, o que você pode acrescentar, o que não pode. Vamos fazer uma comunidade bem legal aí no canal Ecos da Fé, tá? Até mais, pessoal. Tchau.